Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. Todos acharam? Vamos ler, estão aqui, se eu sinto no Espírito. Jesus predisse seu sacrifício. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E mirando-se, Jesus repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Somente daqueles. Amém. Glória a Deus. Glória a Santos. Glória a Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, a gente tem Jesus Cristo avisando os seus discípulos sobre os acontecimentos que iriam sobrevir. Jesus Cristo precisava ir para Jerusalém e ele ia sofrer muitas injustiças, e ele iria ser morto e ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Jesus estava dizendo essas coisas aos seus discípulos, irmãos, para que eles viessem a se lembrar que Jesus Cristo havia dito que isso aconteceria, Isso não estava acontecendo ao acaso, não era algo que era fora da vontade de Deus. Não, isso era algo que estava totalmente dentro dos planos de Deus. Esse era realmente os planos de Deus. Isso precisava acontecer, já foi determinado antes da fundação do mundo. Então, quando os discípulos vissem essas coisas acontecer, eles não ficariam assustados, Eles não falariam: nossa, mas a gente nem imaginava que ia acontecer uma coisa dessa. Quem que podia prever uma coisa dessa? Não, eles sabiam exatamente. Jesus Cristo já tinha falado para eles o que ia acontecer, como ia acontecer, quando ia acontecer. Eles sabiam exatamente. Irmãos, e quantas vezes, irmãos, os crentes, eles agem, eles ficam surpreendidos com a maldade no mundo. Eles ficam surpreendidos com as injustiças. Os crentes, eles ficam surpreendidos com a enfermidade, com as adversidades. Os crentes ficam surpreendidos, sabe? É como se a Bíblia não tivesse falado nada sobre isso. De repente aparece a adversidade, aparece a maldade. Meu Deus, mas olha só a maldade que está acontecendo comigo. Olha só, meu Deus, eu estou enfermo. Meu Deus, mas por que eu estou enfermo? Por que tanta maldade? É como se não tivesse escrito na Bíblia, que esse mundo é um mundo de maldade, esse mundo é um mundo de injustiça, que nós não devemos juntar tesouros nessa terra onde a ferrugem e a traça consomem, onde os ladrões roubam. Os crentes, irmãos, muitas vezes as pessoas agem como, elas ficam surpreendidas, Elas esperavam um mundo perfeito, elas esperavam a paz, elas esperavam nunca ficar doente, elas esperavam tudo dar certo. Quantas pessoas nessa dificuldade, dessa enfermidade que aconteceu aí, quantas pessoas se desesperaram? Quantas pessoas, depois de 40, 50 anos com o seu comércio aberto, elas acharam que ia passar de geração em geração aqui, eu vou passar para o meu filho, meu pai que passou esse comércio aqui para mim, imagina, sempre deu certo, sempre funcionou, sempre conseguimos viver uma vida boa. De repente o comércio fechou, De repente ele foi para falência, não conseguiu nem pagar os funcionários. Quantas pessoas entraram em depressão, quantas pessoas ficaram angustiadas, quantas pessoas se suicidaram, sabe? E se os crentes levassem a Bíblia a sério, sabe, irmãos, eles iriam olhar para esses acontecimentos, eles iriam olhar para a palavra de Deus e eles iam dizer: não, mas a palavra de Deus está escrito que esse mundo é um mundo de aflição mesmo. Não é novidade essa aflição, não é novidade eu estar enfermo, sabe? Não é
Nesse mundo aqui a gente morre mesmo. Jesus nos prometeu uma vida eterna, lá no céu. Não é aqui a gente vai ficar enfermo mesmo. Pode ficar enfermo, pode morrer a qualquer momento. Deus não prometeu uma vida de 80 anos para ninguém. Então, as pessoas muitas vezes estão angustiadas porque elas estão enfermas com 30 anos. Né? O que você mais ouve as pessoas falarem, né? Não, mas é tão novo, está com essa enfermidade aí, mas é tão novo também. Deus nunca prometeu uma vida de 80 anos para ninguém, né? Nunca foi prometido isso, mas as pessoas, isso mostra o quanto as pessoas não levam a palavra de Deus a sério, porque senão elas olhariam para a sua enfermidade e elas iriam se lembrar da palavra de Deus. Não, eu preciso olhar para Jesus, a verdadeira vida está em Jesus, a verdadeira paz está em Jesus, a verdadeira satisfação está em Jesus. Não adianta ficar querendo me apegar na minha saúde, porque cedo ou tarde a gente vai morrer mesmo. Não adianta eu querer me apegar no meu dinheiro, no meu comércio, porque cedo ou tarde isso pode acabar, e acabou para muitas pessoas. Então, processos de dificuldade, irmãos, devem fazer com que a gente olhe para a palavra de Deus, deve fazer com que nós venhamos a nos lembrar daquilo que a palavra de Deus diz. E quando nós, ao invés de nos lembrarmos da palavra de Deus, entramos em angústia, em aflição, em desespero, isso mostra, irmãos, o quanto nós estamos longe do caminho de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, o quanto nós precisamos nos arrepender e precisamos nos voltar a Jesus Cristo. Né, irmãos? Então nós temos essa passagem aqui, onde Jesus Cristo está alertando os seus discípulos para que eles viessem a se lembrar da palavra de Deus, e não para que eles viessem a entrar em desespero, em angústia e aflição. Né? A gente vê que Jesus Cristo seria entregue, foi perseguido pelos escribas, fariseus, sacerdotes, aqueles que esperavam o Messias, aqueles que tinham a palavra de Deus nas suas mãos, foram aqueles que mais perseguiram Jesus, foram aqueles que arquitetaram tudo para que Jesus Cristo morresse. Né? Olha só, aqueles que pareciam os mais próximos de Deus, eram na verdade aqueles que estavam mais longe de Deus. Aqueles que fingiam ter um caráter nobre, um caráter de servo de Deus, na verdade eram aqueles que estavam mais sujos, aqueles que estavam numa condição mais caída. E hoje, irmãos, esta é a realidade também. Muitas vezes aqueles que têm a palavra de Deus nas suas mãos, muitas vezes aqueles que estão pregando nas igrejas, aqueles que estão congregando, muitas vezes ao invés de eles estarem mais perto de Deus, não, eles são os que mais estão longe de Deus, né? Não estão usando a palavra de Deus para arrancar dinheiro das pessoas, né? Estão usando a palavra de Deus para seus benefícios próprios, para encher o seu ego, para encher o seu eu, para ser ovacionado, né? Ao invés de levar as pessoas a olhar para as coisas eternas, levam as pessoas a olhar para as coisas dessa terra, para as coisas desse mundo, para as coisas que perecem, sabe? Quantas vezes vemos crentes, irmãos, quantos ímpios olham para os crentes e falam assim: meu Deus, você é para ser crente desse jeito aí, pelo amor de Deus, né? Eu não vou para a igreja não. Olha lá o crente lá, ó, xingando, olha, adulterando, olha lá o crente lá, vivendo uma vida, fraudando os outros, olha como é que ele é mal educado. Meu Deus, você é para ser crente assim, ir na igreja assim? Não, que isso, eu fico em casa. Quantas vezes os ímpios veem os crentes e se escandalizam com muitos crentes, irmãos? Sabe, porque ao invés de eles estarem mais próximos de Deus, não, eles são os que estão mais longe. Sabe, eles acham que vão ser salvos pela placa da igreja, eles acham que vão ser salvos pelos cultos que frequentam, eles acham que vão ser salvos por um monte de coisa que eles estão fazendo, e eles não se preocupam em viver uma vida piedosa, não se preocupam em viver uma vida que honre e glorifique a Deus. Sabe, e é isso que nós estamos vendo com os fariseus aqui. E até que ponto chega isso? Até que ponto chega isso? Né? Mataram Jesus Cristo, chegou ao pior ponto possível, né? O que uma falsa vida cristã vai chegar a que ponto?
vai chegar no pior ponto possível. Né? Não é nenhuma novidade quando as pessoas estão lá fingindo que estão congregando, né? Demonstrando que são servos de Deus, de repente eles adulteram. Né? Mas como é que cometeu um pecado assim? É tão terrível, assim, tão grave. Se a pessoa não tem um comprometimento em honrar Deus no seu dia a dia, sabe, ela vai chegar no pior ponto possível. Ela vai cometer os piores pecados possíveis. Então nós devemos sempre, irmãos, procurar analisar a nossa vida, né, e procurarmos honrar Deus no nosso dia a dia. Porque se a gente levar as coisas no automático, né, se a gente não estiver analisando as nossas condutas, se a gente não estiver analisando o nosso vocabulário, se a gente não estiver repreendendo os nossos pensamentos, né, a gente simplesmente desanda de vez, e é nesse ponto aqui que a gente chega, né, nos pecados mais graves, nos pecados mais terríveis. E nós vemos, irmãos, que quando Jesus Cristo estava falando tudo aquilo que iria acontecer, Pedro se recusou a acreditar, né? Pedro não podia conceber a ideia de Jesus Cristo sofrer todo tipo de injustiça e ser morto. Não, imagina, mas o que é isso? Que absurdo uma coisa dessa. Mas como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode ser da vontade de Deus? Como é que pode ser o plano de Deus uma coisa tão cruel? Sabe, uma coisa tão terrível? Mas como que uma maldade dessa vai ser da vontade de Deus, uma coisa dessa? Pedro começou a analisar as coisas desse jeito. Né? Quantas pessoas, irmãos, analisam as coisas do mesmo jeito? Não, mas como que é possível estar passando por essa enfermidade aqui? Como que é possível? Eu, uma pessoa tão boa, eu sempre fiz o bem, eu sempre fui uma pessoa que agiu certinho, mas por que eu estou passando por essa enfermidade? Como é que é possível terem cometido essa maldade comigo? Então, como é que é possível essa injustiça? Como é que é possível isso? Olha só a maldade no mundo, né? Como que é possível uma coisa dessa? E as pessoas, irmãos, não conseguem enxergar que tudo isso, por mais terrível que seja, faz parte do plano de Deus. Sabe, essa maldade com Jesus Cristo aqui fazia parte dos planos de Deus. Irmãos, era para salvar a sua igreja. Era dessa maneira que, no fim, Jesus Cristo seria glorificado pela salvação da sua igreja. Sabe, nas nossas dificuldades, irmãos, há um propósito para as nossas dificuldades, há um propósito para as nossas provas, há um propósito para as nossas lutas. E o fato de nós estarmos enxergando as coisas, né? Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que isso mostra, irmãos, o quanto nós não acreditamos que Jesus está no controle de todas as coisas, né? Porque se a gente acreditasse que Jesus está no controle de todas as coisas, a gente ficava em paz, né, irmãos? A gente alcançava tranquilidade. Não, se eu estou passando por essa enfermidade aqui, é da vontade de Deus. Deus tem um propósito, ainda que eu não entenda qual que é o propósito. Deus tem um propósito, porque se não fosse para mim ficar enfermo, Deus me curava. Simples assim. Então eu vou ficar aqui em paz com a minha enfermidade, e eu vou procurar glorificar a Deus na minha enfermidade. Glória a Deus. Sabe qual que é a preocupação dos crentes hoje em dia? É se livrar da enfermidade, é se livrar da prova, é se livrar da luta. Sabe, nem passa na cabeça dos crentes que eles precisam glorificar a Deus na enfermidade, glorificar a Deus na luta. Sabe, nem imagina uma coisa dessa. A única coisa que eles pensam é: quando é que eu vou ser livre da enfermidade? Quando é que eu vou ser livre da dificuldade? Quando é que eu vou ter paz? Quando é que o problema vai ser resolvido? É só essa a preocupação dos crentes. E é claro que quando eles não estão preocupados em glorificar a Deus na enfermidade, pode ter certeza que eles estão desonrando a Deus na enfermidade. Eles estão murmurando, eles estão reclamando, eles estão blasfemando. Essa é a condição. Por isso, irmãos, a lição mais importante nas nossas dificuldades é
Como que Deus vai ser glorificado nessa dificuldade? Glória a Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. Né, irmãos? E nós estamos vendo Pedro aqui, não acreditando nas palavras de Jesus Cristo, repreendendo Jesus Cristo. E qual que vai ser a atitude de Jesus Cristo? Jesus Cristo vai repreender Pedro. Né? Jesus Cristo não vai dizer para Pedro: ó, Pedro, se você não está acreditando nas minhas palavras, não tem problema, Pedro, não tem problema. Né? Na maior parte das minhas palavras você acredita, não acredita? Então, se você não acredita em algumas palavras, não tem problema. Né? Não precisa acreditar em tudo também. Não, irmão, não foi isso que aconteceu. Jesus Cristo repreendeu a Pedro. Mas é dessa maneira, irmãos, que muitas vezes os crentes agem hoje. Né? Mas os crentes hoje em dia, eles agem como se eles pudessem ler a Bíblia, né? E eles pudessem escolher aquilo que eles acham que está certo, e eles pudessem jogar fora aquilo que está errado. Né? Os crentes começam a ler: não, essa página aqui eu não gostei, essa página aqui eu vou rasgar, não gostei dessa página aqui. Aí ele lê mais 2 páginas: essa outra verdade aqui eu não gostei não, vou rasgar também, isso aqui também não é essencial. E ele vai lendo, e ele rasgou um monte de coisa, jogou um monte de coisa fora, e fala: não, mas o essencial ainda está aqui, o essencial ainda ficou aqui. Né, irmãos? É claro que a partir do momento, irmãos, que a gente jogou algumas coisas fora, né? A partir do momento que a gente acha que a gente tem o direito de não aceitar algumas coisas, é claro que a gente já perdeu a verdade, irmãos. Porque as verdades incômodas, elas estão ligadas a outras verdades. Né? Existem algumas verdades incômodas aqui para algumas pessoas, né? O pecado, a condição do homem, né? A predestinação, vasos de honra, vasos de ira. Existem algumas verdades aqui, né? A realidade do inferno, né? Os pecadores sendo lançados no inferno, o lago de fogo. Existem umas verdades aqui que as pessoas acham que elas têm o direito de dizer: não, isso aqui eu não creio, isso aqui não, isso aqui eu não acredito que seja assim. E é claro que quando você elimina essas verdades que você não gosta, é lógico que você coloca alguma coisa no lugar. Né, irmão? Você coloca os seus pensamentos no lugar, você coloca as suas percepções no lugar, né? Você coloca aquilo que você acha no lugar. E quando você junta com as outras verdades, você já deturpou tudo. Porque as verdades, elas estão ligadas em si. Você não pode jogar uma coisa fora e ficar com a outra, né? É que nem você diz, quando você fala: vamos mudar o ponto de doutrina, né? A ponto de doutrina a Bíblia é a palavra de Deus, né? Vamos mudar, não, a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Toda ela não é a palavra de Deus mais, mas o essencial está aqui, a palavra de Deus está aqui. Então você já perdeu tudo, porque se você jogou algumas coisas fora, quem garante que aquilo que você acha essencial não precisa ser jogado fora também? Quem que vai dizer, afinal de contas, o que é essencial, o que não é? Né? O que vai sobrar, afinal de contas? Aquilo que é essencial para você já não é mais essencial para o outro. Aquilo que é essencial para o outro já não é mais essencial para você. Então é claro, irmãos, que as coisas estão ligadas. E a partir do momento que a gente acha que simplesmente algumas coisas podem ser jogadas fora, a gente já perdeu tudo. É por isso que Jesus Cristo não está aqui fazendo um debate com Pedro. Não, vamos debater, Pedro. Se você não crê nessas minhas palavras, tudo bem, não tem problema, né? Você tem o direito de não crer, né? Mas o que você pensa sobre isso? Eu penso que você não devia morrer não, que nada disso podia acontecer não. Então tudo bem, Pedro. Vou respeitar os seus pensamentos e vamos ficar aí. Não aconteceu nada disso, irmãos. Mas hoje em dia é assim que muitas pessoas agem dentro da igreja, né? Não, vamos respeitar o problema, é importante a gente respeitar um outro. Se você não crê em determinadas passagens, então não tem problema, porque o essencial a gente crê. Sabe, irmãos? Isso é terrível, irmãos. Jogando algumas coisas da Bíblia fora, nós simplesmente perdemos a palavra de Deus toda, vira uma palavra misturada com os nossos pensamentos, com as nossas reflexões, com as nossas percepções, e isso não passa de simplesmente uma deturpação. E o que a gente vê
a gente vê Jesus Cristo repreendendo Pedro. A gente vê Jesus Cristo chamando Pedro de Satanás, né? Olha só, para trás de mim, Satanás. Olha só, o que Jesus Cristo estava querendo dizer? Sabe, a partir do momento que Pedro se levantou contra as palavras de Jesus Cristo estava proclamando uma coisa, Pedro não estava concordando, e estava dizendo que devia acontecer outra coisa, aquilo não passava de palavras diabólicas. Então, irmãos, a partir do momento que nós não concordamos com alguma coisa na palavra de Deus, e nós colocamos os nossos pensamentos no lugar, colocamos as nossas reflexões no lugar, colocamos aquilo que a gente acha no lugar, isso não passa de palavras diabólicas. Santo Senhor. Né, irmãos? Simples assim. Sabe, irmãos, as pessoas podiam olhar Pedro e poderiam dizer: nossa, olha, Pedro está preocupado com Jesus, Pedro está preocupado com Jesus, Pedro não quer que Jesus Cristo sofra. Sabe, isso é nobre, isso é bonito, isso é muito nobre, muito bonito. Pedro preocupado com Jesus Cristo sofrer. Sabe, mas aquilo não era nada nobre, aquilo não era nada bonito, aquilo não passava de palavras diabólicas, palavras do próprio Satanás. Né, irmãos? Quando as pessoas se levantam com as suas ideias, com as suas percepções, quando as pessoas dão a sua opinião diferente daquilo que a Bíblia já revela, sabe, irmãos, isso não passa de palavras diabólicas, isso não passa de palavras de Satanás. Sabe, irmãos, não é bonito, sabe, não é nobre. Por mais que as ideias sejam boas, por mais que as ideias pareçam grandiosas, se elas são diferentes daquilo que a Bíblia diz, sabe, não passam de palavras diabólicas. Por isso, irmãos, que, sabe, muitas vezes as pessoas estão querendo ser livres, eu sou livre. Sabe, nós não devemos ser livres, nós devemos ser cativos na palavra de Deus, nós devemos ser presos na palavra de Deus. Sabe, livres são os hereges, né? Os hereges sobem no púlpito, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar o carro, Deus está entrando com providência, e Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, né? Ele não tem comprometimento nenhum com a palavra de Deus, ele é livre, ele prega o que ele quer, do jeito que ele quer, o que ele sonhou, as experiências. Não, irmãos, nós devemos ser cativos na palavra de Deus, devemos ser presos aqui na palavra de Deus, né, irmãos? Porque saindo da palavra de Deus, a única coisa que se tem são palavras diabólicas. A única coisa que se tem, irmãos, somos nós sendo instrumentos de Satanás. Você vê, irmãos, a gente não precisa rolar no chão e falar grosso, né, irmãos, para ser usado pelo diabo. Basta apenas, irmãos, que a gente proclame as nossas ideias, nossas percepções diferentes daquilo que a palavra de Deus diz. Pronto, nós já somos o porta-voz de Satanás, né? Por mais bonito que seja. Muitas vezes a gente vê as igrejas por aí, né? A gente vê as pessoas endemoniadas, as pessoas ficam endemoniadas e elas dizem: não, eu vou te matar, eu quero acabar com a tua vida, eu só quero trazer desgraça para a tua vida, né? Os demônios, eles fazem assim, mas nós estamos vendo uma realidade totalmente diferente aqui, né? Estamos vendo o diabo com palavras doces, com palavras suaves, né, irmãos? Estamos vendo o diabo aqui, irmãos, agradando aos ouvidos. É isso que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo aqui o diabo dizendo que eu quero matar Jesus, eu quero acabar com Jesus. Não, irmãos, são palavras doces e suaves. Não, Jesus, que isso, Jesus? Não é possível que essa é a vontade de Deus. Não, você não precisa passar por isso. Imagine que passar sofrimento nada. Pense em si mesmo. Você merece uma vida boa. Você merece uma vida digna, né? Olha só. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele identificou imediatamente o diabo ali. Ele identificou imediatamente aquelas palavras demoníacas ali. E qual que é o problema de muitos crentes hoje em dia? Eles ouvem as palavras: Deus quer que você coma o melhor dessa terra, sabe? Você não é para ser cauda, não, mas é para ser cabeça.
Sabe, Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar a casa, você não precisa ficar sofrendo, não. Você vai alcançar a vitória, vai participar do propósito aqui, vai alcançar a vitória, né? Você vai conseguir ter uma vida satisfatória. As pessoas não conseguem perceber, irmãos, o diabo falando. Santo Senhor. Né, irmãos? As pessoas não conseguem perceber palavras demoníacas sendo proclamadas, porque são palavras doces, são palavras suaves. Santo Senhor. Essa é a realidade daquilo que nós estamos vendo aqui. Jesus Cristo vai repreender Pedro e ele vai terminar dizendo: tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. A atitude daquelas palavras reflete a vontade dos homens. Sabe o que os homens querem? Eles querem paz, bem-estar, satisfação, prazer, né? As palavras demoníacas sempre vão cultivar esse tipo de coisa: paz, bem-estar, satisfação, né? As pessoas realizando sonhos, realizando os projetos, né? Coloca aí o testemunho aí daquele irmão lá que realizou os projetos e os sonhos. Tá vendo? Ele realizou, você pode realizar também. Sabe? Esse é um modus operandi do diabo, né? As pessoas acham que o diabo vai se manifestar querendo matar todo mundo, querendo bater em todo mundo. Não, olha só como é que o diabo está agindo. O diabo prometeu para Jesus Cristo todas as coisas: todas as coisas te darei se me prostrar. Eu prometo para você riqueza, fama, eu prometo. É isso que o diabo oferece, e é isso que grande parte das pessoas estão buscando dentro das igrejas, né? A atitude deveria refletir a Deus, deveria refletir a glória de Deus. Sabe o que glorifica a Deus? Jesus Cristo, irmãos, ele está pensando aqui no que glorifica a Deus. Sabe, eu morrer na cruz e salvar a igreja, isso glorifica a Deus. Então isso é bom, é isso que eu vou fazer. Sempre, irmãos, nós devemos pensar da mesma maneira: o que glorifica a Deus? Como eu vou agir nessa enfermidade que glorifique a Deus? Sabe, como eu vou lidar com essa situação glorificando a Deus? Né, irmãos? Quando nós não refletimos a Deus, nós estamos refletindo os homens, a vontade carnal caída do homem. E facilmente, irmãos, palavras do diabo vão vir na nossa boca. Né, irmãos? Então que essa palavra aqui, irmãos, possa nos ensinar, irmãos, que as coisas de Deus, irmãos, elas devemos enxergar a vida, irmãos, de uma maneira como que Deus pode ser glorificado por ela. Né, irmãos? Devemos enxergar as dificuldades, as provas, as lutas, irmãos, de uma maneira, irmãos, aonde venhamos entender, irmãos, que na dificuldade precisamos ter um compromisso com Deus. Né? Nós vemos os fariseus aqui, eles podiam ter se arrependido, né? Eles podiam, a gente não queria aceitar Jesus como Messias, mas a gente precisa chegar à conclusão de que ele realmente é o Messias. Nós erramos, precisamos nos arrepender, porque quem pode realizar uns milagres desses? Jesus realizou os milagres, Jesus é o Messias. A gente errou, mas vamos se arrepender, vamos pedir perdão, vamos voltar para o caminho certo. Sabe, irmãos, eles, do ponto de vista da percepção humana, né, eles podiam fazer isso, né? Não do ponto de vista dos decretos de Deus, né? Mas eles não fizeram. E quantos crentes, irmãos, eles podiam se arrepender, eles podiam caminhar com Deus de verdade, eles podiam ter comprometimento com a palavra de Deus de verdade, eles podiam abandonar as suas percepções, as suas ideias, e podiam ser cativos aqui na palavra de Deus. Não, mas eles não querem, eles continuam, eles insistem no erro até o fim, e eles vão caminhar no erro até o fim, né, irmãos? Por isso que isso é um grande alerta para nós, irmãos, para que se alguma coisa estiver fora do caminho, né, irmãos, que nós venhamos a nos arrepender, venhamos a abandonar tudo aquilo que desonra a Deus e venhamos a realmente viver uma vida para a glória de Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra do Deus seja louvado. Amém.